Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma palestra. Vou agradecendo por essa oportunidade. E vamos então, nesse momento, nos prepararmos para fazermos uma oração, uma preparação para iniciarmos o nosso bate-papo. Vamos assim fechando nossos olhos, agradecendo a Deus por essa oportunidade, por estarmos aqui. Vamos nos ligando com o nosso mentor individual, envolvendo em muito amor e carinho, agradecendo a Ele por tudo que faz por nós, agradecendo a esta casa bendita que nos proporciona essa oportunidade e tantas outras, aonde tanto recebemos, nos agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus, nos ligando a Deus, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. O tema que nós nos propomos a falar hoje chama-se A Busca pela Paz. E esse tema ele foi baseado no livro Endereços da Paz, do Chico Xavier, do André Luiz, e é com base nas informações desse livro que nós vamos conversar um pouquinho hoje, tá? Bom, a busca pela paz. O que é paz? Paz é uma palavrinha, uma pequena palavrinha de 3 letras, P, A e Z. Porém, com um significado muito grande, muito profundo para todos nós. Quem dentre nós não deseja ter paz em suas vidas, né? Quem que não deseja ter a paz na sua vida, no seu trabalho, na sua família? Quem dentre nós não deseja isso? Se nós formos olhar no dicionário, paz é um substantivo feminino que significa estado de calmaria, de harmonia, de concórdia, de tranquilidade, de calma. Se a gente for olhar pelo lado político, seria a ausência de guerras, de conflitos, né, de desavenças entre as nações, eliminando qualquer hostilidade que possa existir entre elas, geralmente feita através de acordos de amizade, enfim. E é muito comum também no nosso dia a dia nós ouvirmos a expressão paz de espírito. E o que nós podemos sintetizar, né? O que nós podemos deduzir disso? O que é paz do espírito? Paz do espírito é uma paz interior, é um estado em que o nosso equilíbrio mental, né, quer dizer, aquilo que nós pensamos, está em acordo com o entendimento universal, está em acordo com as leis de Deus. Em suma, significa que temos dentro de nós mesmos as ferramentas para lidar com as adversidades. Assim, essa habilidade se dá por meio, né, através do controle da mente. Então, esse é um ponto importante que fica aqui uma reflexão para nós. Nós temos dentro de nós mesmos as ferramentas para lidar com qualquer adversidade que surge em nossas vidas. Seja uma doença, seja um desemprego, seja uma falta de recursos materiais, seja o que for, nós temos as ferramentas para lidar com isso. Isso é um ponto importante, né, que nós vamos voltar a falar sobre isso, mas eu achei importante chamar a atenção nesse ponto agora, para a gente poder guardar isso com a gente mesmo. Mas o que é paz para nós, né? Que tipo de paz, qual é a paz que nós estamos buscando? Se a gente for olhar lá no Evangelho de João, no capítulo 14, item 27, ele diz assim, palavras de Jesus: deixo a paz a vocês, a minha paz a dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. O que Jesus quis dizer com isso? Não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. Será que essa é a receita para nós termos a paz? Bom, em primeiro lugar, para que nós tenhamos paz, é muito importante nós termos em mente, praticarmos, né, 2 palavras:
coragem e paciência. Coragem e paciência são conhecidas como duplas da paz. Por quê? Se somos envolvidos por incompreensões que dificultam a nossa caminhada, né? Coisas que surgem no nosso caminho, desvios que surgem para que a gente possa trilhar por um caminho diferente daquele que nós queremos, se não somos compreendidos, né, pelas pessoas com as quais nós convivemos, tomamos uma decisão, não, agora eu vou seguir por esse caminho e tal, vou deixar de fazer isso, 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 e as pessoas chegam e falam, puxa, mas você vai fazer isso aí mesmo, não sei o quê. Quer dizer, se surge isso na nossa vida, como que a gente lida com isso? É importante que nós tenhamos coragem e paciência para lidar com essas situações. Se surgem algumas surpresas, por exemplo, dentro da nossa própria casa, transformando nossos entes queridos em aflitivos problemas, problemas de relacionamento na família, problemas de doenças, enfim, surpresas, situações amargas que surgem dentro da nossa casa. Como lidar com isso? Paciência e coragem. Nós podemos não ter tanta luz assim, por exemplo, como Chico Xavier, como Divaldo, porém podemos acender uma pequena chama, como se fosse uma vela, afastando as sombras e auxiliando nossos entes queridos e nossos irmãos de caminhada. Não possuímos ainda grande sabedoria, porém podemos dizer uma frase, né, de encorajamento, uma frase de motivação, auxiliando aqueles que sofrem. Conflitos e tentações podem surgir em nossos pensamentos, ameaçando a nossa consciência. Lembra que eu falei que nós temos o poder dentro de nós de transformar toda a nossa vida. Porém, o que surge no caminho, né? O que surge quando nós empreitamos essa jornada? Conflitos, tentações, situações que vão nos desviar do caminho, que vão afetar os nossos pensamentos. Isso surge, faz parte da evolução do momento atual no qual nós estamos. Se acontecer isso, coragem e paciência. Se nós olharmos para nós mesmos, né, nas tendências e reminiscências que nós trazemos dentro de nós, é possível nós conhecermos o que nós fazíamos ontem, tá? Não só nessa vida, mas também em encarnações anteriores. Então, quando nós olhamos os escaninhos da nossa mente, aqueles pensamentos que nós temos, que nós não falamos para ninguém, mas que eventualmente surge, né, na nossa mente, a gente fala assim, puxa, mas eu não posso fazer isso porque isso não é correto. Nós já temos esse discernimento, né? Porém, se aquilo ainda se faz presente em nós, é porque lá atrás nós fomos assim. Nesta vida, se nós fizermos uma análise bem imparcial de nós mesmos, e em outras vidas também. E o que a gente deduz disso, né? Que nós somos frutos das escolhas que nós fizemos. A nossa vida hoje está do jeito que nós gostaríamos que ela estivesse. Ah, mas não era isso que eu queria. Ok, você queria seguir por um outro caminho. Mas qual era o seu pensamento? Você queria ir por aquele caminho, mas você tinha medo, você tinha receio, não é? Lembra que Jesus falou: "A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração e nem tenha medo", né? Porém, muitas vezes quando nós queremos uma determinada situação, queremos atingir algo, nós não temos como é que eu vou dizer? Nós não colocamos isso assim com firmeza para nós mesmos. Nós ainda nos deixamos dominar pelo medo, pelo receio, pela falta de coragem, e aí a gente acaba não atingindo aquela situação. Aí a gente fala assim: ah, isso que eu queria, não é isso que eu tenho. Por quê? Então fica aí a reflexão. Porque tudo, gente, tudo que nos envolve, a nossa vida, é fruto das nossas escolhas. Quando nós definimos que nós queremos algo e trabalhamos para isso, mudamos a nossa mente, mudamos a nossa forma de pensar, fazemos tudo que está ao nosso alcance. Claro, né? Quando a gente for fazer algo que não vá prejudicar ninguém, nem a comunidade, né? Algo de bom para nós, para nossa família, enfim. Quando nós almejamos alguma coisa, nós conseguimos atingir esse objetivo. Nós recebemos ajuda para isso. Porém, nós não podemos ter medo. Nós temos que trabalhar o medo, nós temos que trabalhar a preocupação,
porque isso nos impede de crescermos, nos impede de atingirmos aquele objetivo que nós nos propomos. Por isso que a gente fala assim, quando a gente fala, a sua vida hoje é fruto das suas escolhas. Aí tem muita gente que fica brava quando a gente fala isso, até a gente mesmo, né? Quando a gente ouvia isso pela primeira vez, falava assim, puxa, mas eu não escolhi isso para mim, tudo bem. Realmente, nós não escolhemos isso para nós. Porém, nós não tivemos a coragem, não tivemos a paciência, não tivemos a confiança de buscar aquilo que nós queríamos. Nos deixamos envolver por situações, coisas que surgem no caminho, de situações que vão entrando na nossa vida, no nosso dia a dia, nos impedindo de atingir aquilo que nós queremos. Por um outro lado, se nós fizermos uma análise na nossa vida, nós vamos ver que algumas coisas nós queríamos e nós conseguimos, nós chegamos lá, porque nós fomos em busca do objetivo, sem medo, sem receio. Então a nossa vida é assim, né? Em alguns campos nós conseguimos o que nós queríamos, em outros não. E isso causa um desequilíbrio, né, na nossa vida, porque o ideal é que tudo esteja conforme aquilo que nós desejamos. Porém, isso é um outro assunto, né, para uma outra palestra. Faz parte do momento atual no qual nós estamos inseridos. Nós estamos em evolução, estamos em transformação. Então, nós vamos passar por altos e baixos ainda, até que nós consigamos compreender isso que Jesus nos disse. Não se perturbe o vosso coração e não tenha medo. Voltando aqui para o nosso tema, a busca pela paz, cada um de nós, onde se encontre agora, permanece no meio da colheita daquilo que plantou. É isso que nós estávamos falando, né? Com a possibilidade de efetuar novas sementeiras. Isso é importante. Por quê? Existe o princípio de causa e efeito, tá? Nós não fugimos disso, né? Tudo aquilo que nós provocamos, né? Tudo aquilo que nós fazemos tem um efeito, tá? Porém, nós podemos renovar o nosso próprio caminho através do quê? Renovando a nós mesmos, tá? E o Chico Xavier diz uma frase assim, ó: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Quer dizer, a gente não pode voltar lá atrás. Seria bom, né, se a gente tivesse uma máquina do tempo e fosse lá atrás, né, nos encontrar com nós mesmos e falar assim, ó, não faz isso, faz dessa maneira. Isso não tem, não temos ainda. Pode ser que algum dia a gente tenha, mas nós não temos isso, né? Então, o Chico Xavier diz assim: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim, né? Então, nós podemos, daqui em diante, nos renovarmos, nos transformarmos, fazermos de maneira diferente daquilo, do modo que nós vimos fazendo até aqui. Essa é a, essa é a grande jogada, né? Ou é a grande sacada que todos nós devemos ter. Ok, errei, falhei até chegar aqui, porém, como que eu vou fazer daqui em diante, né? Isso é o que Jesus nos propõe, né? Quando as pessoas o procuravam, em busca de ajuda, em busca de auxílio, para Jesus, não importava o que a pessoa tinha feito até aquele momento. O que importava é o que a pessoa ia fazer daquele momento para frente. Então, do momento em que ela conheceu, entendeu e aceitou aquilo que Jesus falava, como que ela ia agir dali em diante. A gente vê exemplos, Maria de Magdala, os próprios apóstolos, Paulo de Tarso, tanta gente que, a partir do momento que Francisco de Assis, né, alguns séculos depois, tanta gente que, a partir do momento em que compreendeu, de fato, o que Jesus queria dizer para nós, quis dizer para nós, mudou e a partir dali se tornou uma nova pessoa. O exemplo mais, assim, o exemplo mais vivo disso para mim, além de Maria de Magdala, é o exemplo de Paulo de Tarso, porque Maria de Magdala ainda teve o privilégio de conviver com Jesus, não é? De se encontrar com ele, de conversar com ele. Paulo de Tarso não teve esse privilégio. Saulo de Tarso, né? Ele era um perseguidor dos cristãos, né? Dos seguidores de Jesus, até um dia em que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, né? Todo mundo conhece essa história, ou pelo menos já ouviu falar, que ele estava indo até Damasco para prender um dos seguidores do mestre, e aí apareceu uma luz muito forte, ele ficou cego momentaneamente, um clarão muito grande, e no meio desse clarão Jesus conversou com ele, né? Perguntando a ele por que ele o perseguia. E a partir daquele momento, Saulo de Tarso,
que era uma pessoa muito inteligente, muito estudada e preparado para um dia ser um sacerdote do Sinédrio, é uma pessoa que, embora ele não admitisse, né, pela religião dele, a gente que estuda um pouquinho mais da vida dele, sabe que no fundo, né, aquilo que Jesus falava, para ele fazia sentido. Porém, né, como ele havia sido criado naquele meio judeu, né, tudo aquilo lá, ele seguia a lei de Moisés à risca. Ele não aceitava pela imposição, né? É isso que a gente está falando, né? Pela imposição da sociedade, de situações que ocorriam em torno dele, ele não aceitava aquilo que Jesus falava. E a partir do momento que ele aceitou, a vida dele se transformou, tanto que ele mudou até de nome. Ele chamava Saulo de Tarso, ele passou a chamar Paulo de Tarso e se transformou de perseguidor dos judeus, desculpa, perseguidor dos cristãos, né, dos seguidores de Jesus, em apóstolo dos gentios. E foi assim, propagou rapidamente naquela época, que ele escrevia muito bem, né, ele tinha uma boa formação, ele transmitiu, né, para várias partes do mundo, através das suas epístolas, aquilo que Jesus havia ensinado. Então foi assim um marco, né, na propagação dos ensinamentos de Jesus no mundo naquela ocasião. Então ele é um grande exemplo para nós, né? Porque ele, como nós, não teve assim uma convivência tão próxima como Jesus. Nós podemos até ter tido naquela época, né? Hoje a gente não se lembra. Com certeza nós estávamos lá inseridos naquele meio, né? Porém, o Saulo de Tarso, ele tinha um pouco mais ou menos a mesma idade de Jesus, e ele não conviveu diretamente com Jesus naquela ocasião, não é? Então, depois que ele compreendeu tudo aquilo lá e se transformou, é um exemplo claro para nós. Qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim, né? Então, isso, gente, está aí palpável. São exemplos aí que existem, né? O Paulo de Tarso foi um, Maria de Magdala foi outro, Francisco de Assis foi outro. Tantos ao longo da história, né? Que a partir do momento que aceitaram, né, Jesus dentro de si, se transformaram. E nós também, né? E isso serve de incentivo para nós quando nós quisermos buscar fazer um novo recomeço, recomeçar e fazer um novo fim. Enfermidades podem surgir no nosso caminho, conturbando a nossa vida. De novo, coragem e paciência. Tratemo-nos com aquilo que a medicina nos oferece, com os recursos que estão ao nosso alcance, e Deus nos restaurará, tanto quanto possível, a nossa saúde. Do mesmo modo que nós criamos as doenças, nós podemos curá-las, temos o poder de curá-las. Porém, esse é um aprendizado, como nós falamos no começo, que está vindo gradativamente para nós. Nós ainda não temos uma noção completa do que é isso, do poder que tem a nossa mente e os nossos pensamentos. Sejam quais forem os obstáculos, né, que surgirem no nosso caminho, utilizemos essas duas palavras, coragem e paciência. Por quê? Porque a coragem mantém o nosso coração ligado à fé em Deus, à fé no divino poder, poder que nos rege todos os dias. E a paciência é a luz da esperança que nasce de nós mesmos, nas lutas do dia a dia. Façamos como Jesus, né, que teve paciência conosco durante todo o tempo que aqui esteve, pois ele tem esperanças, ele acredita que nós podemos chegar lá, né? Não importa o tempo que vai levar, mas nós vamos chegar lá e ele sabe disso. E tenhamos a coragem que ele teve também, de enfrentar com humildade os poderes da época, né? Os poderes temporais da sua época, e se entregou ao martírio da cruz, mesmo não tendo nada que o condenasse. Então, essa paciência, essa é a coragem de enfrentar o mundo, de enfrentar as situações, de não ter medo. É isso que Jesus nos pede, essa é a paz que ele nos dá. Falamos de coragem e paciência. Qual que é a outra atitude de Jesus que pode, né, nos proporcionar a almejada paz? Prática do bem. Que possamos agir no bem incessantemente. Reconfortante alegria irá invadir o nosso interior, constituindo precioso bálsamo para o nosso espírito. Não importa quanto tempo nós temos para agir, para servir em benefício de outro, vale aquilo que nós fizermos e como fizermos, de acordo com aquilo que Jesus já confiou em nós, de acordo com aquilo que Deus já confiou em nós.
por onde nós passarmos, que nós deixemos sempre um rastro de alegria, porque mais tarde nós colheremos as bênçãos da luz desses rastros, né? Daquilo que nós semearmos. Cada coração, né? Cada um de nós podemos ser um manancial de bênçãos ou uma correnteza de destruição. Onde pulsa o nosso coração? Onde pulsa as nossas palavras, os nossos pensamentos, o nosso coração? Nós somos um manancial de bênçãos ou uma correnteza que destrói, uma correnteza que arrasta? Então, isso é que fica aí para nós também refletirmos. Desgostos, contratempos, injúrias, calamidades vão surgir, não tenho dúvida, né? Nós ainda não atingimos os páramos da evolução espiritual, porém já recebemos muito e temos dentro de nós a chama do bem a brotar daqueles que aceitam Jesus em suas vidas. De novo, os exemplos que nós já citamos. Além da coragem, da paciência, que possamos nos trabalhar, né? Possamos trabalhar e nos renovar a todo instante. Então, coragem, paciência, prática do bem, o trabalho, né? Da autotransformação, da renovação interior, que nós possamos incessantemente estarmos agindo, utilizando esses endereços, né? Essas alavancas da paz. Entreguemo-nos ao serviço em favor dos semelhantes e Deus dissipará qualquer sombra que exista em nossos corações. Qualquer coisa que nos afaste do bem, quando nós nos entregamos ao serviço em favor do próximo, de coração, tá? Deus vai dissipar qualquer sombra, qualquer coisa que esteja nos afetando. Sempre que pudermos, movimentemo-nos para fazer o bem, seja falando, trabalhando ou escrevendo. Não perguntemos, sirvamos. Alguém está precisando, né? Alguém precisa do nosso auxílio. Mas quem é? Não importa. Isso a gente vai saber depois. Então, às vezes é no trabalho, algo que você fala, algo que você faz, algo que você escreve, não é? Às vezes é no meio social, no meio familiar, no meio religioso. Não importa. Sempre busque o bem nas suas atitudes. Somos falíveis, sim, cometemos erros. Como que nós procedemos, então, quando isso ocorrer? O primeiro passo é buscar conscientemente reparar as nossas faltas. E Deus dotará nossos corações com as oportunidades e meios de corrigenda. Tenhamos fé, meus irmãos, aquela fé mesmo que do tamanho de um grão de mostarda tem o poder de mover montanhas. Tenhamos fé e confiança. Todos somos úteis no mecanismo da vida. Todos nós temos uma tarefa, uma missão. Realmente, nós não somos indispensáveis, porque a providência divina, né, não pode falhar, não pode falir, né, quando nós falhamos, transitoriamente, tá? Então, nós não somos indispensáveis. Quando nós falhamos, o trabalho, né, a providência de Deus tem que continuar. Mas olhemos por outro lado. Em verdade, né, segundo a sabedoria do universo, Deus não cria nada que não tem necessidade. Então, Deus não nos criaria se não tivesse necessidade de nós. Vivemos para quê? Para aprendermos a viver bem, evoluirmos e vivermos para o bem. Então, esse é o objetivo de nós estarmos aqui. Nesse momento, nós recebemos um corpo físico, receptáculo do nosso espírito, para que nós possamos experienciar na matéria as conquistas morais que nós atingimos. Somos espíritos em evolução, por ora vivenciando uma experiência material. Então, compete a nós também cuidarmos desse corpo que nos foi concedido nessa existência, para que nós possamos tirar o maior proveito dessa oportunidade. Estar aqui nesse momento é uma vivência única para nós, né? Acredite, muitos gostariam de estar aqui, porém não terão mais oportunidade de vir para cá. Efetivamente, nós ainda não temos a alegria permanente, todavia, conseguimos endereçar um sorriso de simpatia àqueles que necessitam de esperança. Trabalhando para o bem, incessantemente para o bem, receberemos as benesses de Deus que vão conferir a paz, a tão almejada paz em nossa caminhada.
Não importa o que aconteça em nossas vidas, busquemos sempre a nossa ligação com Deus, com o Pai. Jesus veio aqui justamente para quê? Para mostrar para nós esse caminho, essa jornada de ligação com Deus, de união com Deus. Ele nos deixou a receita para sermos felizes, para termos paz, para aprendermos a amar e a perdoar. Ele sabia que levaria tempo, né, até que nós compreendêssemos tudo. Tanto que disse: mais tarde vos enviarei o Consolador, que irá esclarecer todas as coisas. Isso falou lá naquela época que ele aqui esteve, há 2020 anos atrás. E o Consolador veio para nós em 1857, com a primeira publicação de O Livro dos Espíritos. E até hoje, nós ainda nos degladiamos, né? Nós ainda combatemos o orgulho e o egoísmo que ainda reside dentro de nós mesmos. Mas estamos no caminho, né? Estamos no caminho e faz parte da evolução, esse aprendizado. É um processo pelo qual nós estamos passando. Ao final de nossa jornada, poderemos repetir as palavras do Mestre: eu venci o mundo, sendo que o mundo aqui, né, é representação de tudo aquilo que nos afasta do caminho de Deus, né? Jesus falou isso antes de ser preso para ser crucificado. Eu venci o mundo, quer dizer, eu superei todas as tentações, né? E como teve tentações na vida de Jesus, né? Como houveram tentações, eu superei todas as tentações que chegaram até mim, né? E agora me entrego a Deus conforme, né, estava previsto lá nas antigas profecias. Nós somos filhos de Deus, co-criadores da nossa existência. Do mesmo modo que nós criamos a doença, podemos criar a cura, a saúde, criamos as guerras, os conflitos externos e existenciais, né? Conflitos internos também. Podemos criar a paz, a segurança. Criamos o ódio, a injustiça. Podemos criar o amor, a justiça, o perdão, né? Se nós olharmos para o mundo, né? A pobreza, a fome, o ódio, as guerras, a injustiça, nada disso é criação de Deus. Isso é criação fruto das nossas escolhas equivocadas da humanidade e para o qual nós agora estamos trabalhando. Estamos buscando agir de uma maneira diferente. E toda e qualquer real mudança só irá ocorrer de dentro para fora. Ou seja, nós queremos transformar o mundo, queremos que o mundo seja um lugar melhor, então primeiro vamos ser uma pessoa melhor. Vamos ser um espírito melhor, né? Que pratica o bem, que aceita as pessoas como elas são, que perdoa, que ama. Nós não somos perfeitos, como nós falamos lá atrás, nós vamos falhar. A hora que nós falharmos, que nós reconheçamos isso e aproveitemos a oportunidade, lembrando que Jesus também falou, né? Reconcilia-te com teu irmão enquanto caminhas ao lado dele, não é? Então, aproveitemos a oportunidade de repararmos os erros que nós cometemos, peçamos perdão e tomemos atitudes, né, necessárias para reparar essas falhas ou esses equívocos. Porque tudo, gente, parte de nós, né? Toda e qualquer mudança só vai ocorrer a hora que nós mudarmos. Nós só teremos paz a hora que nós estivermos em paz conosco mesmo, nos aceitando como nós somos, trabalhando as nossas imperfeições, trabalhando as nossas tendências inferiores. Aí é que nós vamos ter paz. Enquanto a gente não tiver isso, a gente não tem paz, né? E nós já enxergamos alguns clarões de luminosidade na escuridão que nos envolve. Até pouco tempo atrás, um desses clarões brilhou lá no interior de Minas Gerais, né? Pedro Leopoldo, em Uberaba. Outra ainda brilha lá em Salvador, né? Na Bahia. E tantas outras daqueles que aceitaram o Mestre em seus corações nas diversas religiões e crenças, em todos os cantos do planeta. Podemos citar vários nomes, mas eu prefiro aqui não citar, né? Para não sermos injustos com aqueles que nós não citarmos. Mas vocês sabem de quem nós estamos falando, né? O que importa é o que cada um de nós está fazendo para se transformar, para alcançar a paz, para amar incondicionalmente, para que possamos em breve poder dizer: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, mas como Jesus me ensinou a ter e compartilhar. Então esse o nosso grande objetivo, né? Que nós possamos ter essa paz, né? Que o Mestre nos oferece, que nós possamos ter coragem, paciência
de lidarmos com o que ocorre no nosso dia a dia, as situações que surgem na nossa vida, que nós não tenhamos medo. Cautela, sim, é necessário que nós tenhamos cautela, façamos um planejamento, mas não tenhamos, assim, aquela preocupação, né? Aquela coisa, né? Cautela é diferente de preocupação, são duas coisas diferentes, tá? Então, que nós possamos olhar para dentro de nós, olhar para aquilo que nós queremos e traçar os rumos da nossa vida. Buscar a paz, buscar o entendimento, a compreensão, a aceitação, né? E nessa jornada, né? Quanto mais nós nos esforçarmos para seguir por esse caminho, nos mantermos no caminho do bem, mais nós vamos ser auxiliados para nos mantermos assim. Como foi dito, como nós falamos antes, vão surgir situações que vão nos desviar do caminho. E nós vamos nos desviar, não tenho dúvida, tá? Estou sendo bem realista aqui com todos, porque isso já aconteceu comigo, já aconteceu com vocês. Nós vamos nos desviar. Porém, a hora que a gente se desviar, não é? Nós podemos voltar, podemos retomar esse caminho. Aí o que que nós vamos fazer? Como que nós vamos agir? Geralmente nesse desvio, pode ser que a gente prejudique algumas pessoas, pode ser que a gente não haja, não atue de uma maneira correta, né? Não façamos as coisas de uma maneira correta. E aí, de novo, reconcilie-te com teu irmão enquanto caminhas ao lado dele. E vamos utilizando isso que Jesus nos ensinou no nosso dia a dia, porque somente assim nós vamos chegar lá. Somente assim nós vamos alcançar tudo isso que nós estamos falando, a paz e muitas outras coisas, né? E se nós fizermos uma análise profunda de tudo isso que foi dito, o que que nós percebemos? Nada é muito complicado. Tudo é muito simples, na verdade. Lembrando de novo o que Jesus falou, né? Se nós o queremos seguir, né? Que nós o façamos, porque ele falou assim: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, né? Então, por que que às vezes as coisas ficam tão complicadas para nós, sendo que o próprio Jesus nos falou, né? Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Por que que as coisas às vezes ficam tão complicadas para nós? Quem que está colocando de fato essa complicação, essa dificuldade, esse medo, esse receio, essa preocupação? Somos nós. Porque o mundo, né, no momento atual em que nós estamos inseridos, nesse contexto que nós estamos inseridos, o mundo nos leva a agir assim. Compete a nós, com aquilo que nós já aprendemos, com o vigiar e orar, começar a estar atento a essas coisas, começar a estar atento a essas situações e mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, mudar a nossa forma de ser. Porque a hora que nós mudamos, a hora que nós começamos essa transformação, a hora que nós mudamos lá dentro, as coisas começam a mudar à nossa volta. E se nós percebermos, não é? Muita coisa boa começa a acontecer. O que muitas vezes é comum, que nós muitas vezes não enxergamos essas coisas boas e só enxergamos aquilo que nós ainda não temos, né? Porém, quando nós colocamos na balança, o que que a gente percebe? Que na maioria das vezes nós recebemos muito mais coisas boas, né? E aquilo que nós ainda não temos, por alguma razão que nós ainda não atingimos, ainda vamos chegar lá. Porém, algo em nós ainda precisa mudar. Alguma conduta, alguma forma de pensar, algo ainda precisa se transformar para que nós possamos aí sim alcançar os objetivos que nós ainda não alcançamos. Porque se nós olharmos, gente, muita coisa boa já aconteceu com a gente ao longo de nossa vida, dessa existência. Muita coisa boa já aconteceu. Porém, muitas vezes nós enxergamos só o que ainda não aconteceu. Tá bom? Então é isso que eu tenho para deixar hoje aqui para nós, né, para a reflexão de todos nós. Confesso que foi tocou muito fundo para mim, né, esse tema, a busca pela paz, porque todos nós estamos no mesmo barco, estamos no mesmo caminho, não é? E todos nós estamos aí trabalhando para essas conquistas. E realmente, de fato, o que eu desejo
é que fique, né, desperte em cada um de vocês esse alerta, não é? Depende só de cada um de nós, qualquer mudança real que nós desejamos que ocorra no mundo, qualquer mudança real. Não importa o que está acontecendo lá na Ucrânia, lá na Rússia, não importa o que está acontecendo lá. O que está acontecendo lá é fruto da humanidade, é fruto da escolha das escolhas da humanidade, ok? Queremos que isso mude, queremos que isso transforme. É claro que essa mudança não vai ocorrer hoje. Porém, amanhã, no porvir, quando nós começamos a mudar e começamos a, a, a influenciar o meio no qual nós estamos vivendo, as coisas começam a se transformar. Então, é isso que nós temos que buscar. Nós temos que olhar para dentro de nós e ver o que nós podemos fazer para mudar todo esse cenário, toda essa situação, não é? Não querer almejar assim grandes coisas, grandes conquistas, não, porque a maior conquista que nós podemos ter na nossa vida é a conquista de nós mesmos, a nossa conquista interna, a conquista de quem nós somos, a conquista de nos aceitarmos com as nossas falhas, com as nossas coisas boas também e com as nossas falhas, e trabalharmos para mudar isso, para mudar esse caminho. Essa é a maior vitória que nós podemos ter lá no final da nossa jornada. É a superação de nós mesmos, a superação daquilo que nós fazemos que ainda não está de acordo com o que Jesus nos ensinou. Essa é a maior vitória que nós podemos ter na vida. E se nós queremos a paz, a busca pela paz, a responsabilidade disso é nossa. Se nós queremos a paz em nossas vidas, nós temos que semear a paz. Semear a paz do coração e não apenas da boca para fora. Agradeço pela oportunidade, que Jesus abençoe a todos nós e vamos assim então nos preparando para encerrarmos, não é, essa atividade, fechando nossos olhos novamente, agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus, nosso amado companheiro, que esteve aqui velando por nós, né, durante todo esse tempo. Vamos envolvendo a todos em muito amor e muita paz, vibrando pela paz na terra entre todos os homens, pelo bem universal, pelo nosso Brasil, nosso povo, nossos governantes, vibrando, Pai, para que o Evangelho de Jesus seja norma de conduta em todos os lares, para que haja união em torno das igrejas, filosofias e religiões, de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. Vamos vibrando por todos os sofredores do corpo e da alma, pelos viciados, asilos, creches, hospitais, manicômios, presídios e orfanatos, pedindo a Deus permissão para vibrarmos por nós, para que se cumpra em nós a sua vontade, vibrando por esta casa que nos acolhe todas as semanas, envolvendo a todos os voluntários do plano físico e do plano espiritual em muito amor, em muita paz, agradecendo a ela por essa oportunidade a nós concedida, de estudo, de auxílio. Vamos vibrando por todos aqueles que estão abandonados nas ruas, seres humanos e animais. E vamos deixando vibrações em aberto para serem empregadas onde mais forem necessárias. Mais uma vez, agradecemos ao Pai, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos, uma boa noite e que Jesus nos abençoe.